Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo aí no outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje e queria pedir o seu joinha para o YouTube divulgar mais o meu trabalho, viu? Ó, eu agradeço muito se vocês puderem me dar esse joinha. E queria pedir para aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal para fazer isso. Me ajuda muito também, tá bom? Queria pedir para vocês comentarem no meu canal, comente bastante aí. Comente o que vocês gostaram, comente aquilo que eu fiz de errado também. Pode comentar, não tem problema não. Eu agradeço muito quando a pessoa comenta uma coisa que eu fiz de errado. Eu agradeço muito porque eu corrijo aquele erro, tá bom? É muito bom quando a pessoa comenta. Porque a pessoa que vê um erro no trabalho da gente e faz um comentário alertando a gente, é porque a pessoa gosta do trabalho da gente, ele quer que a gente faça um trabalho melhor. Eu queria pedir para aquele irmão que é testemunho de Jeová, que está um pouco desanimado lá, né? Porque quer fazer algumas perguntas, não pode. Não tem jeito, né? Como é que faz, né? Pergunta para mim aqui. Pode perguntar para mim aqui, vai ser um prazer para mim aqui responder suas perguntas sobre testemunho de Jeová. Qualquer coisa que você me perguntar aqui, eu respondo. Bom, e queria também dizer para aquele irmão que já foi testemunho de Jeová, saiu faz muito tempo, né? Nem lembra mais daquela baboseira mais, né? Mas se sente saudade de Jesus, falar sobre Jesus, falar sobre a palavra de Deus, pode falar comigo. Pode falar comigo aqui, eu fico muito feliz de conversar com você. E também queria dizer para você, meu irmão, que passou por uma seita, né? Teve uma experiência terrível aí, né? E tem uma experiência ruim, gostaria de contar a sua experiência, né, para alertar outros, evitar que outros passem pelo mesmo que você passou. Ah, meu irmão, faça um áudio aí e manda para mim. Se você não sabe fazer isso, você não tem como fazer isso, você não tem experiência, faça um áudio aí e manda para mim. Manda aqui no meu WhatsApp que eu faço um vídeo aqui, né, contando a sua história. Meu telefone é 99151-5617, o DDD é o 037, das Minas Gerais, Uaiçu. Meus irmãos, hoje eu vou mostrar 3 heresias das testemunhas de Jeová sobre a ressurreição dos mortos. Eu não só vou mostrar, como vou provar. Provar com todas as letras que eles estão mentindo. Por exemplo, com base em um texto isolado de Romanos capítulo 6, versículo 7, eles afirmam que quando alguém morre, esse alguém foi justificado do seu pecado. Quando a pessoa morreu, todos os seus pecados foram perdoados. Bom, isso aí é o que eles dizem, né? Mas agora que nós vamos ver se é verdade mesmo, né? Veja, meus irmãos, o contexto mostra que quem é justificado dos seus pecados não é quem morreu fisicamente, não. É quem morreu para o pecado. Não é quem teve a morte física, não. É quem morreu para o pecado. Não é a morte física ou morte adâmica, como você queira dizer. Não. Quem morreu para o pecado. Bom, vamos analisar o primeiro contexto aqui. O primeiro contexto está em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, que diz assim, ó: quer dizer, pois, permanecemos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então veja, aqui está falando de morrer para o pecado. Não é da morte física, não. Mas não é só esse. Agora nós vimos aqui o texto que vem antes. Agora vamos ver aqui um texto que vem depois do texto em questão. Romanos capítulo 6, versículo 10. Diz assim: pois quanto a ter morrido para sempre, morrer para o pecado, mas quanto a viver, viver para Deus. Morreu para o pecado e viveu para Deus. O contexto deixou claro que quem é justificado pelo pecado, ou seja, quem tem os seus pecados perdoados, é quem morreu para o pecado. Agora veja, meus irmãos, outra heresia aqui. Eles dizem que
que as pessoas que vão ressuscitar, eles vão ressuscitar durante o milênio. E sem pecado nenhum. Vão ressuscitar durante o milênio, livrezinho de pecado. Leve, solto, tranquilo. E que aqui eles diz, o corpo governante diz também que essas pessoas que vão ressuscitar, e que segundo eles vão ressuscitar durante o milênio, o julgamento dessas pessoas vai ser pelo que eles fizerem durante o milênio, e não pelo que eles fizeram. É isso, eles dizem isso mesmo. Eles dizem que as pessoas vão ser julgadas pelo que eles fizerem durante o milênio, e não pelo que eles fizeram no passado. Mas veja, meus irmãos, eu vou mostrar que isso aqui é uma heresia. É uma tremenda uma heresia. Sabe por quê? Vamos ver as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Aqui Jesus vai falar sobre a ressurreição. Vamos ver o que Jesus quer dizer. Jesus disse assim, não vos admireis com isso, pois vem a hora que todos que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram boas coisas para uma ressurreição de vida. Os que fizeram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Viram, meus irmãos? Não é bem o que o corpo governante diz, não. Jesus está dizendo uma coisa e o corpo governante dizendo outra. Veja, meus irmãos, preste atenção no tempo verbal aqui. Jesus disse, os que fizeram boas coisas ou fizeram coisas ruins. Jesus não disse, os que fizerem, não. Veja, meus irmãos. Então, se fosse para as pessoas serem julgadas pelo que eles fizeram durante o milênio, então Jesus ia dizer assim, os que fizerem boas coisas para uma ressurreição de vida, os que fizerem coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. E, no entanto, não foi isso que Jesus disse. Jesus diz, os que fizeram. Então Jesus está falando que as pessoas vão ser julgadas pelo que eles fizeram, pelo que nós estamos fazendo aqui agora, é que nós vamos ser julgados quando nós ressuscitarmos, né? Todos nós vamos morrer, então Jesus está falando da ressurreição. Então quando nós ressuscitarmos, nós vamos ser julgados pelo que nós estivermos feito em vida. Aqui, não é pelo que nós fizermos depois de ressuscitado no milênio, não. Veja que isso aí é uma grande heresia desse corpo governante. Agora, meus irmãos, você sabia que o corpo governante está mentindo? Essa ressurreição, ela não vai acontecer durante o milênio? Ela vai acontecer depois do milênio? Você sabia disso? Você sabia que é mais uma mentira do corpo governante? Eles dizem que a ressurreição vai acontecer durante o milênio. E a Bíblia diz que essa ressurreição, ela vai acontecer depois do milênio. Não é durante o milênio, não. Veja, meus irmãos. A Bíblia fala de duas ressurreições. A Bíblia fala de duas ressurreições. A ressurreição dos cristãos que vão reinar com Cristo durante o milênio. Essa, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, fala sobre essa ressurreição. Ali diz assim, vi também tronos, e nesses assentaram aqueles que foi dado o poder de julgar. Vi também as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus. Não é por causa do testemunho de Jeová, não. Por causa do testemunho de Jesus. Bem como por causa da palavra de Deus. Também quantos não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem. Não receberam a marca na sua fronte e nem nas suas mãos. E viverão e reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Então, meus irmãos, esse texto
de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, ele se refere aos cristãos. Aos cristãos, as testemunhas de Jesus, as pessoas que morreram por causa do testemunho de Jesus, né? Essas pessoas vão ressuscitar e vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. Então isso é a primeira ressurreição. É a primeira ressurreição. É daqueles que vão reinar com Cristo. Os que serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Agora, a segunda ressurreição, Apocalipse capítulo 20, versículo 5, diz outra coisa contrário ao que o corpo governante diz. Né? Aqui diz que os mortos, os que não são os cristãos, que não são aqueles que vão reinar com Cristo, os demais mortos, que não são os que vão reinar com Cristo, só ressuscitarão depois do milênio. Depois do milênio. Não é durante o milênio, conforme o corpo governante fala, não. Veja comigo, meus irmãos. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Diz assim, ó. O restante dos mortos, ou seja, os que não vão reinar com Cristo durante os 1000 anos, não reviverão até que completasse os 1000 anos. Não reviverão até que completasse os 1000 anos. Agora, eu queria perguntar para as testemunhas de Jeová. Vocês têm como questionar o que eu falei? Porque veja aqui, ó. O que eu falei aqui, o que eu li aqui, foi aqui, ó. Na Bíbliazinha de vocês, tá vendo? Na espadinha de prata. Ai, Bíblia boa essa. Eu li nessa Bíblia, essa Bíblia aqui, que essa aqui só serve para jogar na lata de lixo. Eu só uso ela porque quando eu vou ler alguma coisa referente a testemunha de Jeová, vocês falam, mas a Bíblia de vocês é diferente da minha. Então eu leio nessa aqui, para vocês não falar que eu estou lendo uma Bíblia diferente. Então aqui, ó. Isso aqui não serve para nada. Isso aqui é um lixo. Eu gostaria de perguntar se vocês têm como me contestar. Porque veja, vocês têm a mania. Não, é claro que não são todos, tem muitas testemunhas de Jeová, muito bem educadas, mas tem uns mal educados aí que ficam me chamando de apóstata e falando que eu estou mentindo. Tudo quanto é mentira, você é um apóstata, você é um mentiroso. Eu queria que vocês fizessem uma coisa para mim. Porque quando você chama alguém de mentiroso, você tem obrigação de provar que ele está mentindo e mostrar para ele em que ele está mentindo. Isso aí é obrigação de quem chama alguém de mentiroso, é provar que ele está mentindo. Eu gostaria que vocês provassem para mim. Quando vocês falar que eu estou mentindo, em alguma coisa que eu mostrar aí no vídeo, eu gostaria que vocês provassem que eu estou mentindo. Como tem um senhor aí que sempre argumenta comigo, um senhor que se intitula Examinando as Escrituras, tudo que eu falo, ele diz que eu estou mentindo. Quando eu mostro um texto para ele, ele fala que esse texto foi aumentado. Que na Bíblia original, que na tradução original, não existe esse texto. Então, o meu prezado amigo, meu prezado irmão, você aí que fica falando que eu estou mentindo, e que quando eu mostro vários textos para você aí, você fala que esse texto foi acrescentado. Esse texto foi acrescentado. Mas eu queria que você pegasse os originais, já que você diz que eu estou mentindo, que esses textos são aumentados, você tem a obrigação de pegar os originais e mostrar para mim que na Bíblia original, que nos originais da palavra de Deus, não contém esse texto. Então, é você que tem a obrigação de provar isso para mim. Porque você fala assim para mim, ó, você está mentindo, esse texto aí não está nos originais, esse texto foi acrescentado. Então, quando você for falar para mim que um texto foi acrescentado,
você tenha a obrigação de ter os originais em mãos e provar para mim que foi acrescentado. Tá bom? Porque cabe a quem acusa o ônus da prova. Perante a lei tem isso aí. Cabe a quem acusa o ônus da prova. E você está me acusando, você e muitos outros aí, me acusam de mentiroso. Então cabe a vocês provar que eu estou mentindo. Eu não tenho que provar para vocês que eu estou falando a verdade, não. Eu estou lendo na palavra de Deus. Agora, se vocês acham que a Bíblia que eu tenho é mentirosa, que a Bíblia que eu tenho, várias coisas dela foi acrescentada, então vocês têm a obrigação de ter os originais em mãos e provar para mim. E eu quero ver os originais, tá bom? Pensa nisso, viu?